Bom dia, Valnice, minha querida, graça e paz, saudade, seja bem-vinda. Saudade, saudade, saudade. Semana passada nós não tivemos live, feriado, dia 1º. Parece que passaram-se assim muitos e muitos dias. Tava com saudade. Mesmo tendo aproveitado o feriado, fazendo a obra do Senhor, a gente sente falta. Eu sinto muita falta. Vamos esperar as meninas entrarem. Bom dia, Alessandra, graça e paz, seja muito bem-vinda. Bom dia, Deise. Bom dia, Adriana, graça e paz, meninas. Para honra e glória do Senhor, nós hoje estamos na nossa 11ª live de oração. Bom dia, Thaís, graça e paz, meninas. Tava com saudade. Na semana passada nós não tivemos live, foi feriado. Nós estávamos fazendo a obra do Senhor, nós tivemos um dia de comunhão. Nossa igreja foi para o lar evangélico em Queimados, passamos o dia lá com muitos irmãos de outras congregações, de outras casas de oração. Foi um tempo precioso. Bom dia, Claudinha, mas eu confesso para vocês que eu sinto muita falta de estar com vocês. Bom dia, Nene, bom dia, seja muito bem-vinda, graça e paz, para a honra e glória do Senhor. Nós estamos hoje na nossa 11ª live de oração. Amadas, como tem sido um tempo precioso, um tempo de aprendizado, um tempo de resposta dos céus, um tempo desafiador, mas nós estamos aqui nessa terra dos viventes para cumprir o propósito de Deus para nossas vidas, amém? Amadas, vamos orar antes de nós começarmos a nossa live hoje. Eu não sei como é que está o tempo aí no seu estado. Aqui, Santa Cruz, Rio de Janeiro, onde eu moro, tá um dia de sol, um dia gostoso, não tá calor, tá um ventinho, uma brisa. Eu tô aqui no meu quarto, a porta é uma porta de vidro, então eu consigo, como eu já disse para vocês, visualizar os pássaros. Gente, é uma visão que eu gostaria que vocês estivessem vendo agora. Eu tenho um suporte de beija-flor aqui junto com as minhas plantas, algumas já estão com flores, e a gente coloca, né, água com um pouco de açúcar. Então agora lá tem um beija-flor e é lindo, porque eu tenho esse suporte aqui em cima e tenho lá embaixo também. E poder estar aqui conversando com vocês e olhando, contemplando a criação do Senhor é maravilhoso. Bom dia, irmã Floraci, graça e paz, minha querida. Eu só agradeço ao Senhor. Na parte de baixo da minha casa, na sala, a minha mesa fica próxima à janela. E da janela, quando a gente está ali da mesa, quando a gente está almoçando, a gente também tem essa visão dos beija-flor tomando água. Olha, é lindo, é lindo. Se você não tem um daqueles bebedouros de beija-flor, eu te aconselho a comprar, é baratinho. E é tão gratificante ver os passarinhos. Eu sei que muita gente tem seus pássaros na gaiola, mas eu não consigo, eu aprecio eles assim, soltos na natureza, amém? Irmã Floraci, estivemos orando pela vida do José e hoje já tivemos o retorno. Ontem o José, o netinho da irmã Floraci, que é uma bênção, nós estivemos orando pelo José quando ele ainda estava no ventre da mãe dele, da nora da irmã Floraci.
e havia uma enfermidade, havia um decreto do inferno que o José não nasceria. A mãe do José, ela fez várias infusões, transfusões de sangue com o José ainda no ventre. Bom dia, Denise, minha querida. E quando todo mundo, quando todas as vozes diziam que não daria certo, José nasceu para a honra e glória do Senhor. José é um milagre. E ontem o José estava enfermo, vomitando muito. E a irmã Floraci pediu oração no nosso grupo de intercessão. E hoje pela manhã ela já deu um retorno que José está bem, glória a Deus. A nossa amiga também, a nossa psicóloga Denise Nicola, também passou por umas semanas. Ela pegou uma virose, atacou a garganta dela, ela não conseguia nem falar. E o Senhor também respondeu. E hoje nós estamos orando também pela vida da Ana Paula. A Ana provavelmente não vai poder estar conosco hoje na live. Ontem ela estava dirigindo uma célula e antes da célula terminar ela teve que pedir seu esposo Lenilson que assumisse o lugar dela, porque ela começou a ter uma crise de enxaqueca muito forte. E agora pela manhã nós conversamos e ela está bem decaída da enxaqueca. Vamos orar também pela Ana Paula. Eu te peço que vocês coloquem a vida da Ana Paula nas suas orações. Amém? Vamos orar em nome de Jesus para começarmos a nossa live. Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai de amor e bondade. Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és misericordioso e Tu és fiel. Toda honra, Senhor, toda glória, todo louvor, toda adoração, Pai, pertencem a Ti. Paizinho, em nome de Jesus, nós trazemos cativo em obediência a Ti nesta manhã todo o nosso pensamento, Senhor. Pai, nós sabemos que as nossas lutas não são contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Mas nós sabemos e nós cremos que as armas da nossa luta, da nossa milícia, Pai, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Ti, Deus, para destruição de fortaleza, destruindo todo conselho, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Paizinho, nesta manhã, mais uma vez, nós colocamos sob os Seus cuidados santos, Senhor, a vida da Ana Paula Pereira Fraga. Pai, toca do alto da cabeça da Ana Paula a planta dos pés, Senhor. Pai, vai alinhando, Senhor, todas as vértebras da coluna da Ana, Senhor. Vai tocando em cada órgão interno da Ana, Pai. Vai tocando em cada célula do corpo da Ana Paula, Pai, em nome de Jesus. Que toda enxaqueca, em nome de Jesus, seja curada na autoridade que há no nome de Jesus. O Senhor não nos criou para nós sermos enfermos. O Senhor nos criou para termos perfeita saúde em Cristo. Mas a queda, o pecado, trouxe como uma de suas consequências a enfermidade. Mas nós temos um Deus que tudo pode, o Jeová Rafá, o Deus da cura. Ele é o Deus da cura. E nós colocamos, Pai, a Ana Paula Pereira Fraga, assim como todos os enfermos, Senhor, dos que estão na live, parentes, filhos, colocamos sobre os Seus cuidados santos nesta manhã, em nome de Jesus. Pai, que a Tua palavra, Senhor, encontre no meu coração, no coração das minhas irmãs, Senhor, um solo fértil, que ela, ao ser semeada, Pai, ela germine, ela brote, ela cresça, ela floresça e ela frutifique, para a honra e glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amadas. Graça e paz para você que chegou quando nós estávamos orando. Eu sou a Neide Cassiano e eu faço parte da equipe do Ministério Satisfeita e faço parte da equipe de intercessão do Ministério Satisfeita. E essa é a nossa live de oração Mães que Oram. E hoje, para a honra e glória do Senhor, essa é a nossa 11ª live. Vou te fazer um pedido. Bom dia, Tereza Cristina. Se você conhece uma mãe
uma avó, uma tia, uma mãe do coração, que hoje precisa de uma palavra do Senhor, coloque o seu dedo aí nesse aviãozinho e começa a partilhar essa live. O Senhor hoje tem uma palavra do céu para os nossos corações. Amém, minha querida? Compartilha essa live em nome de Jesus. Então, amadas, nós estamos na nossa live de oração. Mães que oram. E o Senhor, desde a semana passada, tem falado comigo muito sobre proteger a nossa família dos ataques do diabo. Proteger a nossa família, a nossa casa, nossos filhos, nossos netos dos ataques do maligno. E quando o Senhor me deu essa semana passada essa palavra, ela falou muito, muito ao meu coração, ao meu espírito, porque durante muitos anos eu vi a minha família, a minha casa ser atacada pelos ataques malignos, pelas flechas do inimigo. Eu não era uma mulher cristã, eu não conhecia a palavra, eu não estava em Cristo Jesus. Então eu era um alvo forte, eu era um alvo certeiro para as flechas do maligno. E quando o Senhor começou a falar comigo sobre proteger a nossa casa, a nossa família, quando Ele trouxe essa palavra, eu falei: Senhor, por tantos anos, esse espírito mudo esteve dentro do meu lar, atuando na minha vida, na vida dos meus filhos. Amadas, o Senhor tem nos levantado nesse tempo como parte integrante de um exército de mães que oram. Mães que oram por seus filhos, mães que oram pelos filhos de outras mães, mães que oram por todos os filhos do coração de Deus. O Senhor tem nos convocado nesse tempo, amadas, para sermos mães que acolhem outras mães em oração. Ontem, aqui no Rio de Janeiro, uma cena gritou no meu coração, saltou aos meus olhos. Na Avenida Brasil, que é uma das principais vias, né? 2 rapazes entraram num ônibus para poder assaltar. Um dos rapazes tinha 18 anos e o outro tinha 20. E eles começaram a assaltar as pessoas, tomando celular. E o motorista, numa manobra muito arriscada, ele conseguiu sair da via expressa. E no que ele saiu da via expressa, estava passando uma viatura, ele parou o ônibus, ele desceu correndo do ônibus e todos os passageiros ficaram dentro do ônibus com os ladrões. E a polícia cercou o ônibus. Foi um confronto, foi uma gritaria dentro do ônibus, mas a polícia não atirou. E as pessoas que estavam dentro do ônibus, 2 pessoas que são do Senhor, um homem, ele começou a apaziguar toda aquela situação, ele começou a dialogar com aqueles rapazes. Amadas, uma cena dramática. E depois de muita conversa dos policiais, dos passageiros, eles se entregaram. E quando eles chegaram na porta da delegacia, presos, algemados, a mãe de um rapaz, de 18 anos, ela estava lá em prantos, amadas, e ela pedia desculpa às pessoas que foram assaltadas, ela pedia perdão às pessoas que foram assaltadas, ela chorava e ela olhou para aquele filho e disse: eu não te criei para isso. Eu não te criei para isso. Esse é o presente que você está me dando do Dia das Mães. E ela chorava e ela gritava. E quando ela não conseguiu mais chorar, ela caiu desmaiada. Amadas, vendo aquela cena, mais do que nunca, eu tenho certeza que nós precisamos nos posicionar como mães que oram. O clamor daquela mãe, o desespero daquela mãe. Nós precisamos orar pelos filhos, mas nós precisamos acolher em oração as mães que estão sofrendo.
Amadas, a gente via visivelmente que aquela mulher não é ainda uma cristã. Mas o desespero de uma mãe gritando: eu não te criei para isso. Eu não te criei, meu filho, para isso. E o amor de mãe, ele é tão sublime, amadas, que o César Filho, à noite, no jornal, ele disse: pode ser que esse filho não ame tanto essa mãe, mas mesmo ele tendo entrado para a vida do crime, essa mãe continua amando. E ela não saiu da delegacia, e ela ficou ali. E ela disse: como o meu filho entrou para o crime e eu não vi? Aonde foi que eu errei? Como e quando meu filho foi arrebatado para o crime? Amadas, o diabo não brinca, não está brincando de ser diabo. Nós precisamos proteger nossa família dos ataques do maligno. Nós precisamos proteger a nossa família dos ataques do maligno. O diabo, amadas, o maligno, ele é um inimigo vencido por Jesus Cristo. Mas ainda devemos ter cuidado com ele. O diabo, o maligno, ele é um inimigo vencido por Jesus Cristo. Mas nós ainda precisamos ter cuidado com ele. Ele sabe que não pode tirar de nós a nossa salvação. Mas ele trabalha intensamente para roubar a nossa paz, para destruir o nosso relacionamento com Deus. Bom dia, Thaisa Melo. Ele trabalha intensamente para roubar a nossa paz, para destruir o nosso relacionamento com Deus e para tentar matar nossos amados. Queridas, nós precisamos estar sempre alerta, porque a Bíblia diz que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele vive ao nosso derredor, buscando a quem ele possa tragar. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10a, a palavra diz: o ladrão, o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. O ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não pode tirar a nossa salvação, mas ele trabalha intensamente para tirar a minha e a tua paz. Ele trabalha intensamente para roubar o nosso relacionamento com Deus. Ele trabalha intensamente para tentar, para investir contra a vida dos nossos filhos, nossos netos, dos nossos amados. O diabo, ele já foi vencido por Jesus Cristo, mas nós devemos tomar muito cuidado com ele, porque ele não pode tirar a minha e a tua salvação, mas ele trabalha intensamente para destruir os nossos. Satanás, ele quer alcançar vantagem sobre nós. Ele sussurra dúvida nos nossos ouvidos, porque essa foi uma estratégia que ele usou com Eva. Ele distorceu o que o Senhor, o que Deus havia dito. Satanás quer alcançar vantagem sobre nós, soprando dúvida, sussurrando dúvida aos nossos ouvidos. Esse foi o método que ele usou com Eva, distorcendo aquilo que Deus tinha dito. Irmãs, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para isso. Mas no mesmo capítulo 10 do Evangelho de João, no versículo 10b, a palavra diz: Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Minhas irmãs,
O diabo ele vem por um caminho, mas por 7 ele tem que voltar na autoridade que há no nome de Jesus. Ele pode ter vindo para roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo o venceu na cruz do Calvário, desceu às profundezas da terra, e quando ele subiu, ele trouxe cativo o cativeiro, ele trouxe as chaves da morte, e ele diz, no mesmo capítulo 10 do Evangelho de João, versículo 10b, mas eu, Jesus, eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância. Aleluia! Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Queridas, o diabo, ele se esforça para levantar questionamentos em nosso coração, principalmente quando nós estamos orando. Você já teve alguma vez que você está orando, e quando você está orando, a sua boca está proferindo as palavras de oração, mas o seu cérebro está pensando no que você tem que fazer, aonde você tem que ir, no que aconteceu, no horário do seu filho, da sua filha na creche. Bom dia, Loide Braz. Bom dia, Marilene Guilherme. O diabo, ele se esforça para levantar questionamento em nosso coração, principalmente quando nós estamos orando. Quando você está orando, que você está orando pelo seu filho, pelo seu neto, e você está orando por salvação, por cura. Tem mães que estão orando, e no que a boca dela está proferindo uma palavra de oração, e a mente dela está dizendo, mas ele tem um coração tão duro. Será que o Senhor vai alcançá-lo? Sabe o que é isso, amiga? Isso é Satanás se esforçando para levantar questionamento no seu coração. Se você orar só 10 minutos, que a sua mente esteja alinhada com a sua boca, que as suas palavras e a sua mente estejam alinhadas com o Senhor Jesus. Porque a oração que prevalece é a oração que está pautada, firmada, edificada na palavra. Bom dia, Ruth. Bom dia, Miriam. Graça e paz, sejam bem-vindas. Eu e você precisamos orar a oração que prevalece. Irmã Neide, qual é a oração que prevalece? A oração que é edificada na palavra, firmada na palavra. A oração que combina a minha mente, o meu pensamento, as minhas palavras com a vontade e a palavra de Deus. Eu preciso alinhar a minha oração, os meus pensamentos com os pensamentos de Deus. Eu preciso alinhar a minha vontade, a vontade de Deus. Bom dia, Rejane. Seja muito bem-vinda, querida. Bom dia, graça e paz. A oração que prevalece é a oração alinhada com a vontade de Deus, alicerçada na palavra de Deus. A nossa live, Mães que Oram a Palavra de Deus. Quando nós oramos a palavra, nós aprendemos isso ano passado. Quando nós oramos a palavra, nós oramos a resposta. Porque quando eu e você oramos a palavra, nós estamos orando alinhadas com a vontade de Deus. Ore por proteção contra o maligno, proteção para a sua casa, proteção para os seus filhos. A oração nos traz proteção. E precisamos orar. Sabe por quê, queridas? Vamos abrir a nossa Bíblia lá na carta aos Tessalonicenses. Tessalonicenses 2. Tessalonicenses 2. O apóstolo Paulo, queridas, ele pede as intercessões dos Tessalonicenses. Ele estava com Silas e Timóteo e ele precisava de oração.
contra o mal. Nós precisamos orar, pedir proteção a Deus pela nossa casa, pela nossa família, dos ataques do maligno. Paulo pede as orações dos Tessalonicenses. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. 2 Tessalonicenses 3, do 1 ao 5. Olha o que Paulo diz. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Ore a palavra do Senhor contra as ciladas do maligno. Peça ao Senhor proteção para a tua casa, para o teu filho, para os teus netos, para a tua família. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Temos confiança no Senhor. Quanto a vocês, que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Sabe, quando eu oro essa palavra pela minha casa, pela minha vida, pelos meus filhos, eu digo os nomes deles, de cada um deles. Eu digo o nome dos meus filhos, eu digo o nome das minhas noras, eu digo o nome dos meus netos, eu digo os nomes dos filhos dos meus esposos, eu digo o nome da minha filha do coração, Thaís Macedo, da Eloá, minha neta do coração, eu digo o nome deles. E eu oro, Senhor, o Senhor os guardará cada um deles, Senhor. O Senhor os fortalecerá, Pai, e os guardará do maligno. Eu tenho confiança em Ti, Senhor, e eu sei que o Senhor os guardará. E eu sei, Pai, que o Senhor conduzirá o coração de cada um deles ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Minha irmã, ore a palavra sobre a sua casa. Ore a palavra sobre os seus filhos. Graça e paz, Caliane, sejam bem-vindas. Graça e paz, Isaías. Ore a palavra do Senhor sobre a vida dos seus filhos, da sua casa. Proteja a sua família dos ataques do maligno. Quando nós oramos a palavra, nós oramos a resposta. Quando nós oramos a palavra, não tem sombra de dúvida, porque o Senhor não é filho do homem para que minta, nem é homem para voltar atrás. Ore a palavra. Paulo aqui está nos ensinando, irmãs. Quando oramos a palavra, oramos a resposta. Aleluia. Ninguém pode viver uma vida triunfante sem oração. Vou repetir para você. Ninguém pode viver uma vida triunfantemente sem a oração. Um cristão não vive sem oração. Eu e você não vamos ver os nossos filhos triunfantemente se não orarmos por eles. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar por proteção sobre a nossa casa. Nós não viveremos triunfantemente se não orarmos. Charles Spurgeon disse: a oração verdadeira é um inventário do que precisamos, é um catálogo de nossas necessidades, uma exposição de feridas secretas, uma revelação
da pobreza escondida. Você sabe o que é um catálogo? Catálogo é um livro. Eu não sei se ainda existe, mas a Avon, a Natura sempre tiveram um catálogo, era uma revistinha. E ali abria-se e escolhia-se os produtos. A Bíblia. O nosso manual de vida é o nosso catálogo. O Charles Spurgeon, o nosso irmão Charles Spurgeon, ele está dizendo que nós temos um catálogo. Ele está dizendo que a oração verdadeira é um inventário. Inventário é fazer uma listagem, uma checagem de tudo aquilo que Deus tem para nós. Aí nós abrimos a Bíblia e todo o catálogo está aqui, queridas. Não é só um catálogo de bênção, mas é um manual de vida, aleluia. Esse é o nosso manual de vida, minha irmã. Charles Spurgeon diz: a oração verdadeira é um inventário do que nós precisamos, e tudo que nós precisamos está na Bíblia. É um catálogo das nossas necessidades. É só abrir. É só abrir. A minha e a tua oração, ela precisa estar alicerçada na palavra. Ela precisa estar edificada na palavra. Essa é a oração que prevalece. Essa é a oração que prevalece. Minha irmã, a maternidade, como nós já falamos várias vezes, a maternidade, como nós já sabemos, ela traz uma grande alegria que se mistura com uma enorme luta. A maternidade, ela nos traz uma grande alegria que se mistura com uma enorme luta. O casamento, a criação dos nossos filhos e netos é um palco perfeito para que nós cresçamos em santidade. O casamento, a criação dos nossos filhos, dos nossos netos, é um palco perfeito para a criação dos nossos netos, para nós exercermos santidade. Sabe por quê, irmãs? Porque ser mãe, ser avó, ser esposa nos ensina a não sermos egoístas. Nos ensina a não sermos egoístas. Nos ensina a exercer o amor de Deus. Quando nós nos tornamos mães, quando nós nos tornamos avós, nós estamos sendo exercitadas a não sermos egoístas. Porque nós amamos a Deus acima de tudo e de todos. E amamos nossos filhos e nossos netos acima de nós mesmas. E esse sentimento nos ensina a não sermos egoístas. Porque eu esqueço de mim para pensar nos meus filhos. Hoje eu entendo quantas vezes a minha mãe teve uma atitude em meio a toda a pobreza. Ela pegava um ovo. Nós éramos 5 filhos. Ela pegava um ovo e ela fazia um omelete daquele ovo com farinha e dividia em 5. E muitas vezes eu falo: mãe, você não, eu sei que você não sabe ler, mas você também não sabe contar, porque nós somos 6. Ela só sorria e dividia aquele omelete para 5. Sabe por quê? Porque quando você é mãe, você deixa de pensar em você e você pensa no seu filho. Você deixa de comer para alimentar o seu filho, o seu neto. Ser mãe, ser avó, nos ensina a não sermos egoístas. Nos ensina a amar mais a Deus acima de todas as coisas. E amar nossos filhos e nossos netos acima de nós mesmos. Ser mãe, ser avó, nos ensina a não sermos egoístas, queridas. A alegria de ser mãe, de ser avó, é um palco que nos ensina a crescer em santidade. Mas é também um alvo constante das investidas
de espíritos malignos. A nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa paz, ao ser mãe, avó, mãe do coração, mãe espiritual, ela é um palco de alegrias que nos ensina a crescer em santidade, mas ela é também um alvo constante das investidas dos espíritos malignos. Mas a Bíblia nos promete que a oração vence o maligno, como nós lemos lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3, versículo 3. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Ore a palavra sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus filhos, em nome de Jesus. Satanás, ele luta intensamente para tentar roubar a nossa paz, para tentar destruir o nosso relacionamento com Deus e para tentar ceifar a vida dos nossos queridos. Temos que orar, pedindo proteção a Deus para nossa casa, para nossa família. Sabe, queridas, no Evangelho, nos 3 evangelhos sinóticos, um pai clama por seu filho. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, a partir do versículo... Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 37. Evangelho de Lucas, a partir do versículo 37. Lucas 9, do 37 ao 45. Se alguém puder fixar para mim, Lucas 9, do 37 ao 45. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. E eis que do meio da multidão surgiu um homem dizendo em alta voz. Do meio da multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, peço que o Senhor olhe o meu filho, porque é o único que tenho. Um espírito se apodera dele e de repente o menino grita e o espírito o convulsiona até espumar e dificilmente o deixa depois de o ter maltratado. Pedi a seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Traga o seu filho aqui. Quando o menino estava se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao pai. E todos ficaram maravilhosos com a majestade de Deus. Amadas, nós precisamos de Jesus para livrar nossos filhos, nossos netos, nossa família dos ataques do maligno. Esse pai, ele foi até os discípulos, mas os discípulos não puderam expulsar o demônio de seu filho. Essa passagem, ela se encontra nos 3 evangelhos sinóticos. Ela está em Mateus 17. Mateus 17. Ela está... Mateus 17, a partir do versículo 14. Ela está em Marcos 9.
E ela também está em Lucas 9, do 37 ao 45. Irmãs, um pai clama por seu filho. Ele sofre de um ataque de espírito maligno. E aqui nós podemos ver um pai desesperado. Isso, irmã Floraci. Uma mãe deve estar sempre orando pelos seus filhos, pelos seus netos. Seja filho biológico, seja filho do coração. E não se esqueçam, quando nossos filhos se casam, a nora, o genro, eles passam a ser filhos também. Eles passam a ser filhos também, porque a Bíblia diz que quando nós nos casamos, nós passamos a ser uma só carne. Então a sua nora, o seu genro são seus filhos também, assim como os seus netos. Agora pensa nos seus netos, pensa nos nossos netos, que são netos, são filhos duas vezes. São filhos duas vezes. E esse pai, ele está desesperado. O diabo invadiu a sua casa, está arrebentando a sua família, está destruindo o seu único filho. O diabo invadiu a casa desse pai, está arrebentando a sua família, está destruindo o seu único filho. O pai diz que o menino grita, que o espírito convulsiona até espumar e dificilmente o deixa depois de maltratá-lo. Ontem eram 18 horas quando eu estava vendo essa notícia. Eu tinha orado quando eu vi a notícia desses dois rapazes que tentaram assaltar o ônibus e essa mãe estava ali gritando. Queridas, as nossas lutas não são contra a carne nem contra a sangue. A Bíblia diz que a minha e a tua luta não são contra a carne nem contra a sangue. Esses jovens estão aprisionados no mundo das drogas, no mundo dos crimes. Há prisões, queridas, há prisões silenciosas, há prisões que eu e você não vemos. Há prisões que nós não vemos, que nós nem sentimos. No livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, a minha Bíblia é a NAA. Essa mesma palavra diz: quando Jesus desce, que ele vem com os 3 discípulos, ele vê os 9 que ficaram em discussão com a multidão. E o Jesus pergunta: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho que está possuído de um espírito mudo. De um espírito mudo. O seu filho, o seu neto, vocês já tiveram alguma discussão, alguma briga, algum desentendimento e ele ficou dias, meses, semanas sem falar com você? Não era o seu filho, o seu neto, a sua filha. Era esse espírito mudo. Amadas, antes de eu estar na presença do Senhor, a minha casa era constantemente atacada por esse espírito mudo. Se meus filhos fizessem algo que me desagradasse, eu brigava com eles, chamava atenção, e quando eles não ficavam sem falar comigo, era eu que ficava sem falar com eles. Amadas, todos os dias eu peço perdão ao Senhor por todas as vezes que eu não enxerguei que aquele que estava ali sem falar comigo não era o meu filho, era um espírito mudo. Quantas vezes o meu filho ficou sem falar comigo dentro de casa e eu achava que a minha luta era com ele, mas a Bíblia me ensina todos os dias que as nossas lutas não são contra a carne nem contra sangue. No Evangelho de Marcos,
Esse pai diz: um espírito mudo. O seu filho está sem falar contigo. A sua filha está sem falar contigo. O seu genro, a sua nora estão sem falar contigo. A sua luta não é contra eles. É o espírito mudo, minha irmã. É o espírito que emudece. Antes de eu tomar essa revelação, quantas vezes eu orei ao Senhor e falei: Senhor, eu repreendo todo o espírito mudo na minha vida, na minha casa, na vida dos meus filhos. Até que um dia o Senhor trouxe essa revelação para o meu espírito. E nunca mais eu deixei de orar, de repreender todo o espírito mudo. Amadas, há cativeiros que a gente não enxerga. Essa mãe estava perguntando aonde foi que ela errou. Ela não errou, queridas. Ela só não tinha e só não tem ainda o conhecimento da palavra. Mas quantas de nós que temos o conhecimento da palavra erramos? E esse pai disse: mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho que estava possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra. Ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Em Lucas, o doutor Lucas disse que o espírito maltratava o filho daquele pai. Aqui, Marcos diz que o filho dele ia definhando. Eu não sei você, minha irmã, mas eu já estive junto com uma mãe orando em propósito por um filho que está nas drogas, que estava nas drogas. E ela me mostrava fotos daquele filho antes de entrar para as drogas. E a droga está definhando, está acabando, maltratando aquele filho. Mas aquela mãe não desistiu daquele filho. Aquilo é um espírito maligno. Por isso precisamos orar por proteção para nossa família contra os ataques do maligno. O diabo pode ter vindo para roubar, matar e destruir, mas Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia! É por isso que nós caminhamos orando a palavra, porque quem ora a palavra de Deus ora a resposta, para que você não tenha dúvida. Quando o Senhor Jesus desce, que vê os discípulos discutindo, ele fala: por que vocês estão discutindo com eles? Quando nós começamos a live, nós falamos que o diabo tenta incutir questionamento na nossa mente, principalmente quando nós estamos orando, porque você está orando e questionando: por que aquele irmão fez isso? Por que aquela irmã fez aquilo? Por que meu filho teve aquele comportamento? Isso é artimanha do maligno, porque você para de orar e vai se concentrar naquilo que o maligno trouxe à tua mente. Minha irmã, nós precisamos orar a oração que prevalece. E a oração que prevalece, ela está edificada na palavra, ela está alinhada com a palavra. E quando esse pai diz que os discípulos, eles não puderam fazer nada por aquele rapaz, pelo filho desse pai. Pedi a seus discípulos que o expulsasse, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Irmã Neide, por que os discípulos não puderam expulsar aquele demônio? Porque a palavra diz que há castas de demônio que só sai com jejum, oração e edificada na palavra. Porque não existe jejum e oração, oração e jejum sem a palavra de Deus.
O poder de Deus não é algo que vem de dentro de nós, é algo que vem do alto. O poder de Deus vem do céu, o poder de Deus vem dele. Nós precisamos estar com a nossa vida alinhada com a vontade de Deus, alinhada com a palavra de Deus. Eu e você precisamos estar alinhadas com o Senhor. O poder de Deus, ele não vem de dentro de mim, ele não vem de dentro de você. O poder de Deus vem do Deus que está no alto e sublime trono. Vem dele, é por ele e volta para ele. Aleluia! Os discípulos, os 9 que ficaram ali, que estavam discutindo com a multidão, não oraram, não jejuaram. E não existe oração, jejum sem a palavra de Deus. Não existe, não existe. Jesus respondeu ao Pai. O Pai, quando ele pede, ele pergunta. Então, Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? O pai respondeu: desde a infância. Há quanto tempo o seu filho vira e mexe, fica sem falar com você quando é chamado atenção, quando se tranca no quarto, quando faz algo que você não aprova, que o pai não aprova, e ele fica mudo? Há quanto tempo o pai diz que esse espírito imundo acompanhava o filho dele desde a infância? Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. O diabo trabalha intensamente para tentar ceifar os nossos, para tentar matar. O diabo sabe que não pode tirar a minha e a tua salvação, mas ele trabalha intensamente para tentar roubar a nossa paz. Porque nós não ficamos em paz quando nossos filhos, quando nossa família está sob ataque do maligno. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Quando nós oramos a palavra, querida, nós oramos a resposta. E oramos a resposta porque nós cremos num Deus que tudo pode, nós cremos na palavra, porque a palavra é o próprio Jesus, a palavra é o verbo se fez carne, a palavra é o próprio Jesus, e nós oramos a palavra porque cremos que ao orarmos a palavra, ela se cumprirá, porque o Senhor não é homem para mentir, e nem é filho do homem para que volte atrás. E ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10b. Amadas, simplesmente creia, esse é o nosso Deus. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Você está com falta de fé? Ora, peça ajuda ao Senhor na sua falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, disse-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia desse menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando, agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração e do jejum.
Você tem orado? Você tem jejuado? Minha irmã, é preciso que nós oremos por proteção para a nossa família. As distrações, elas são armadilhas do inimigo. O diabo, ele é um inimigo vencido por Jesus Cristo, mas nós ainda precisamos ter cuidado com ele. Ele sabe que não pode tirar a nossa salvação, mas ele trabalha intensamente para roubar a nossa paz e destruir o nosso relacionamento com Deus. Os discípulos, eles não puderam ajudar aquele pai, porque eles não oraram, eles não jejuaram. Não há poder espiritual sem oração, porque o poder, ele não vem de dentro, mas do alto. Os discípulos não jejuaram. O jejum, queridas, não é para mudar Deus. O jejum nos esvazia de nós mesmos e nos reveste de poder do alto. Quando nós estamos jejuando, nós estamos dizendo para Deus: Deus, nós somos dependentes, totalmente dependentes dos seus recursos. Eu não posso fazer nada de mim mesma, Senhor. Eu preciso do Senhor, Pai. Vá onde eu não posso ir, Senhor. Cura o que eu não posso tocar para curar, Senhor. Eu estou aqui orando. O meu filho está longe, mas o meu coração está em paz. Porque o meu Senhor, o nosso Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele vai aonde nós não podemos ir. Ele faz aquilo que eu e você não podemos fazer. Porque é simples, minha querida. É simples. Efésios 1, 22 vai dizer. Efésios 1, capítulo 22 vai dizer: e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Minha irmã, todas as coisas, todas as circunstâncias, todas as enfermidades, todo o desemprego, todos os espíritos foram sujeitos a Jesus, estão debaixo do pé de Cristo. Não sou eu que estou dizendo para você, é a Bíblia. Efésios 1, 22 diz que todas as coisas estão debaixo dos pés de Cristo, para que Ele seja o cabeça. E Deus o deu à igreja. Eu e você somos a igreja de Cristo, e nada vai parar a igreja do Senhor, nada vai parar a igreja de Cristo, nada vai parar essas mãos que oram, firmadas na palavra, edificadas na palavra de Deus, porque nós oramos a resposta, nós oramos a palavra, queridas, não tem como duvidar. Todas as coisas estão debaixo do pé de Cristo Jesus. Todas as coisas. A prostituição, o vício na droga, o vício da compulsão alimentar, a anorexia. Amadas, nesses dias, quantas mães têm me dito: a minha filha tá pele e osso, e diz que tá gorda, tá se vendo gorda. É o espírito da anorexia que está prendendo essa jovem. A outra mãe diz: o meu filho não me ouve, o meu filho não me obedece, ele nem fala comigo, ele me distrata quando fala. É um espírito mudo, um espírito de contenda, de discórdia. E Deus tem nos posicionado nesse tempo, amadas, para estarmos orando. Amém? Queridas, vamos orar em nome de Jesus. Essa foi a palavra que o Senhor trouxe ao meu espírito. Eu e você precisamos orar por proteção para a nossa família. Antes de orar, eu quero te fazer 2 convites. Primeiro, para que você esteja no devocional do Satisfeita. Esse devocional agora, a Ana está falando sobre a mulher virtuosa e seu trabalho.
Tem sido bênção, como temos aprendido. Tem sido muito pontual. Quero te convidar também para estar conosco no Retiro do Satisfeita, que será nos dias 26, 27 e 28 de setembro de 2025, no Sítio Manancial, aqui no Rio. Aqui no Rio, lá em Piraí. Deixa eu anotar aqui, oração pelo Davi. Davi, filho da Thaís. Thaís Fernandes, filho de uma irmã muito querida da Thaís. Ele tentou o suicídio, ah meu Deus. Quantos anos tem o Davi, Thaís? É o filho de uma amiga da Thaís. Ele tentou o suicídio. Thaís, ele tem 18 anos. Já vai para o caderno de oração. Minha amada, depois da live, eu coloco no caderno de oração. É depressão, é ansiedade. Os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes estão sendo atacados, amadas. E nós fomos levantadas nesse tempo não para orar só pelos nossos, mas por esses também. Amém? Então, queridas, Rosária, pelo filho da Rosália, Whindersson, meninas, vocês podem mandar lá no privado para mim também, tá? Que eu anoto tudo direitinho, vai pro meu caderno. Eu preciso orar, porque senão a gente perde a live e ela precisa ficar gravada. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Ah, não se esqueçam, ore pela Ana Paula em nome de Jesus. Isaías Soares, estaremos orando pela tua família em nome de Jesus. Neide Cristiano Leonardo, nossa, minha xará, glória a Deus. Vamos orar, amadas, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Pai de amor e bondade. Deus, não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mantém nossos olhos, Pai, fixos em Ti, para que nós não sejamos distraídas pelas ofertas do diabo e não venhamos a cair. Pai de amor e Pai de bondade, que possamos estar com nossas mentes, Senhor, nossos pensamentos alinhados com a Tua vontade, com a Tua palavra, Pai. Pai, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és misericordioso e Tu és fiel. Pai, nós confessamos que sem Ti, sem Teu poder e sem Teu Espírito, nós não temos forças, Senhor, para vencer as tentações e os ataques do diabo. Fortaleça-nos, Pai, em Ti e protege a nossa casa com a Tua presença. Paizinho, nós dedicamos nossa família a Ti. Cada membro da nossa família pertence a Ti, Pai. Purifica-os, Senhor, do que Te desagrada. Faz dele, Pai, um espelho do Seu amor em nome de Jesus. Que cada uma de nós, Pai, possa criar, ensinar e disciplinar seus filhos e netos segundo a Tua vontade, Pai. Segundo os Seus planos para eles. E não de acordo com as nossas expectativas, Pai. Faz do nosso lar, Pai, da nossa casa, o Teu lar. Encha-nos, Senhor, encha o nosso lar da Tua paz que transcende todo o entendimento. Lançamos sobre Ti, Senhor, toda a nossa ansiedade, porque verdadeiramente o Senhor tem cuidado de nós. Pai, é o que nós Te pedimos nessa manhã e cremos na vitória, Pai, porque nós oramos em o nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que ressuscitou e vive para todo sempre. Amém e amém. Amém, amadas. Queridas, eu espero vocês na próxima quinta-feira, na nossa live de oração. E não se esqueça, na terça, às 9 horas, temos a live Café com Jesus e a Ana e as mulheres da Bíblia. Amém? Deus as abençoe, que a paz
que transcende todo o entendimento, a paz que só pode ser dada por Jesus, inunde o lar de cada uma de vocês. Em nome de Jesus, eu aguardo vocês. Deus as abençoe.